Nós estamos num culto, então eu pediria a você agora que pudesse dar atenção à palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versos 10 e 11. Eu vou me concentrar apenas no verso 10, mas eu gostaria que você pudesse me acompanhar também na leitura do verso 11, que diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Durante o mês de abril, estudamos 4 mandamentos recíprocos. O primeiro, amai uns aos outros. O segundo, cuidar uns dos outros. O terceiro, encorajar uns aos outros. E esse último, servir uns aos outros. Falar de serviço no nosso contexto é quase uma agressão, porque nós estamos vivendo num contexto cada vez mais autocentrado, cada vez mais egoísta, altamente voltado para si. Nós vivemos numa cultura onde as características que marcam essa cultura são características do individualismo. O individualismo é a supervalorização do indivíduo em detrimento do coletivo. Nós temos uma série de marcas que caracterizam a nossa cultura, que é uma cultura que contraria a ideia do Evangelho de servir uns aos outros. Servir ao outro é tirar os olhos de si, é negar a si mesmo, é andar na contramão, é entrar em rota de colisão. E essas coisas são coisas que contrariam tudo aquilo que a nossa cultura tem pregado, de uma ou de outra forma. Nós vivemos a absolutização do indivíduo, a absolutização do prazer, onde o que vale a pena é satisfazer o que eu quero e não ajudar o outro. Nós somos a cultura do relativismo, que é o relativismo. É onde a verdade não existe absoluta verdade. A verdade é a de cada um. O que é isso? Se não fortalecer o indivíduo. A verdade é a tua verdade. Nós vivemos na cultura do consumismo. Que é o consumismo? Eu invisto em mim. Eu invisto em coisas, não em pessoas, não no outro. Nós vivemos nessa cultura, como já disse, do individualismo, da supervalorização de si mesmo. Falar de serviço é muito difícil. Mas eu gostaria de usar esse texto brevemente para trazer algumas lições aqui para o nosso coração. Primeira, esse texto nos diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu de Deus. Cada um conforme o dom que recebeu de Deus. A Bíblia nos ensina, quando lemos as Escrituras, que nós não somos chamados a fazer todas as coisas. A Bíblia nos ensina que somos chamados a fazer aquilo para o qual Deus nos vocacionou. Há uma vocação específica, há um chamado para cada um de nós no corpo de Cristo. A Bíblia não nos fala que uma única pessoa deve fazer todas as coisas, mas que todos devem, ao reconhecer o seu chamado, realizá-lo. Servir significa compreendermos que somos chamados com um dom, que temos um dom, e que podemos servir uns aos outros através deste dom que Deus nos deu, ou dos dons que Deus nos deu. Talvez você confunda quando nós falamos sobre dons espirituais com liderança. E não necessariamente uma pessoa que possui um dom ou dons espirituais foi chamado para a liderança. Existe um conjunto de dons que podem servir de fundamento, de base para o exercício da liderança. Mas isso não necessariamente significa que uma pessoa liderará, será líder impositivamente,
que todos são potencialmente líderes. Não, significa apenas que no corpo de Cristo, cada um tem o seu lugar, e cada um pode servir o outro, através do seu dom. Às vezes, dons que não são de liderança, que não são vistos, que não estão externados, mas dons que podem edificar a vida do outro. Para isso, nós precisamos aprender a manter o nosso foco, a identificar o nosso foco. Segunda coisa que esse texto nos diz é servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. E então, a palavra de Deus diz: como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A palavra bom aqui, a palavra bons, significa útil, belo, sem defeito, nobre, digno de louvor. São estas, ou é este o significado dessa palavra, que foi traduzido aqui por bom. A palavra dispenseiro significa mordomo, administrador. Então, a Bíblia diz que nós somos apenas administradores dos dons que Deus nos concedeu. Não é nosso, é uma dádiva que Deus nos dá. E como bons administradores, nós devemos fazer de maneira excelente aquilo para o qual fomos chamados. O problema é que muitas vezes nós nos tornamos pessoas que fazem tudo, e alguns poucos fazem o todo, enquanto muitos consomem o todo que os poucos fazem. Vivemos, como igreja, numa realidade de pirâmide invertida. Poucos sustentam a base, muitos usufruem dos poucos que sustentam a base. Por quê? Porque não entendemos que, como pessoas que foram convertidas a Cristo, que receberam o Espírito, também recebemos dons espirituais de todos os tipos. A Bíblia diz que é multiforme graça. É Deus manifestando de uma maneira variada os dons na vida da igreja. Quando eu identifico o meu dom, quando eu mantenho o foco, e cada um faz isso, servindo uns aos outros, nós também precisamos fazer com excelência. Porque o texto diz: como bons dispenseiros, sem defeito, de maneira nobre. E o que significa fazer de maneira excelente o que Deus nos chamou para fazer, servindo uns aos outros? Significa fidelidade, significa dedicação, significa nobreza de intenções, significa estarmos completamente imersos e tomados por aquilo que estamos fazendo. Muitas vezes nós não aprendemos a fazer completamente imersos, não estamos totalmente envolvidos naquilo, completamente tomados por aquilo. A Bíblia nos ensina, quando Paulo diz a Timóteo: dedicar inteiramente a estas coisas. O dedicar inteiramente fala de alguém que está totalmente imerso, totalmente envolvido. Não é apenas como um submarino, é como um boneco inflável, que está cheio de ar do lado de dentro e envolvido por ar do lado de fora. O submarino está completamente rodeado de água do lado de fora, mas não tem água dentro dele. Estar imerso totalmente nessa ideia de inteiramente dedicado é alguém que tem aquela realidade dentro, de fora, é o foco, é a paixão, é o prazer, é o anseio, e faz bem feito, porque é tudo o que quer fazer. Existe mais gente fiel fora, muitas vezes, do que do lado de dentro. Gente que trabalha para deuses falsos, com muito mais excelência, dedicação e fidelidade do que aqueles que reconheceram o Deus verdadeiro. Excelência é quando nós fazemos com total fidelidade e dedicação. E o texto, no verso 11, diz: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve na força que Deus supre, para que no final das coisas,
Deus seja glorificado. Vamos ficar de pé? Que o Senhor nos ajude a servir uns aos outros, entendendo o foco do nosso chamado, cada um conforme o dom que recebeu, e fazendo com excelência, com esmero, com dedicação, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por esse culto e pela vida, Senhor, daqueles que entendem que não somos chamados para virmos a um culto, assistirmos a uma pregação e voltarmos para viver a vida comum, mas somos chamados a nos envolvermos na obra do Senhor, no trabalho do Senhor, no serviço do Senhor, e fazermos isso, ó Deus, com foco nos dons ou no dom que o Senhor nos concedeu, com dedicação, perseverança, excelência, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Eu peço a Deus que cada um de nós aprenda, viva e exerça esse papel. E que assim, ó Deus, o corpo bem ajustado funcione sem defeitos, sem disfunções. Que assim o corpo bem ajustado corra com perseverança e não mais manque, cansado, sobrecarregado. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que a tua igreja, que a igreja de Cristo entenda o seu chamado, cada um conforme o dom que recebeu. Nós pedimos isto ao Senhor no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Que você tenha uma boa semana, que Deus te dê uma semana abençoada, debaixo dos cuidados dEle, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja e permaneça sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém. Sentado